Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem. Alegria estar aqui nesta noite com vocês. A tua voz está um pouco metálica. Flávia não está... Você também? Não tá... Está dando microfonia, parece. Oi? Sim. O som... Eles estão ajeitando aqui para nós. Tá. Melhorou. Pode começar. O som está cortando um pouco aqui, né? Nosso colega está escuro. O Andres. Então, vamos lá, vamos dar início. Estão me ouvindo? Sim, tudo bem. Que bom, hein? Então, sejam bem-vindos todos. É com alegria que a Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul abre mais uma live para discutirmos um pouquinho sobre o amor. E hoje nós temos um convidado muito especial, Fabrício Carpinejar. Seja bem-vindo. Os nossos convidados, parceiros de lives, o professor Jaime Paviani, o professor e doutor Fruetti, professor e doutor Andres Killing. E quero abrir essa live show sobre o amor em comemoração aos 130 anos de Caxias do Sul. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Abrimos essa live que trata de um banquete e que chamamos de Diálogo sobre Educação, Filosofia e Saúde Mental, com transmissão ao vivo pelo Facebook, YouTube. Internautas, se estão gostando, vão gostar, curtam, compartilhem. A Secretaria Municipal da Educação vem apresentando uma série de lives com o intuito de promover o debate, interlocuções com a comunidade escolar, com a comunidade acadêmica, profissionais da educação, da saúde, da cultura, perpassa pelos campos epistemológicos, filosóficos, educacionais, enfim, campos do saber, da experiência, da integridade humana, da constituição do sujeito, né? Eu abro esta live, o nosso debate, com uma frase de Paulo Freire, que não se pode falar de educação sem falar de amor. Em tempos de pandemia, quem não é capaz de amar tem que se rever. Existe um impacto emocional e espiritual na frase, mas ela também é uma frase educativa, necessária para todos nós, pois a cada dia que temos que refletir sobre o nosso potencial de amor, nossa capacidade de olharmos nas nossas inteirezas, incompletudes de sujeito, sem perdermos a percepção da importância do outro. Esta noite, o rumo de nossa discussão será o amor. O amor está no ar. Lá vem mais uma fala de amor. É mesmo assim. Os textos e obras sobre o amor parecem inesgotáveis. Parece, às vezes, até impossível escapar do amor, escapar dele, ainda mais quando vamos à livraria ou procuramos os filmes em cartazes no cinema. Falam de amor. Mas poucos autores se dispõem ao amor como objeto de estudo e ainda menos propõem uma investigação profunda sobre uma das maiores delicadezas nas relações humanas, o início de um amor. Como se aproxima essa temática dos campos do saber, nas esferas educacionais, na saúde, na comunicação, na cultura, neste contexto de pandemia? Vamos tentar ressignificar, vamos tentar falar sobre isso. Aí temos, colo, por favor, reflexões em tempos de isolamento. O que você vivia antes, em janeiro, fevereiro? Você agora entende
que não vivia por falta de tempo, mas de vontade mesmo. Que a saudade de tudo me faça melhor do que antes. Mais de 40 livros publicados e mais de 2 dezenas de prêmios literários, entre eles o Prêmio Jabuti, um dos escritores brasileiros mais reconhecidos do Brasil. O poeta também é famoso nas redes sociais por postar pequenos pensamentos escritos em guardanapos. Comentarista do programa Encontro com Fátima Bernardes, exibido pela Globo. Trabalhou também como professor universitário na Universidade do Rio dos Sinos, na Unicinos, e é caxiense. Seja bem-vindo, Fabrício Carpinejar. É uma alegria estar contigo aqui. Não estou ouvindo nada. Gláucia, não estou ouvindo nada. Eu acho que tem que liberar. Ele estava com um problema no fone dele. Acho que ele tem que abrir o som. Ele estava com problema com os fones. Ele vai abrir o som aí. Enquanto isso, quero também apresentar nossos parceiros de mesa. O professor e escritor, filósofo e poeta Jaime Paviani, médico, psiquiatra e professor Dr. João Fruetti, médico, psiquiatra e professor Dr. Andrés Killing. Vamos então falar sobre o amor. Todo mundo ama, mas são muitos os amores. Alguns que se dão melhor aos domingos, alguns que acordam juntos todos os dias, outros que nunca adormecem juntos. E existem as fases também do amor. O que vem depois do frio da barriga e do olhar? E por que ele se perde? Existe algo comum no amor? Na obra Fragmentos do Discurso Amoroso, Roland Barthes reflete sobre essas questões. Ninguém tem vontade de falar de amor se não for para falar para alguém. Professor Jaime Paviani, por favor, apresenta Roland Barthes e as principais ideias de Barthes sobre o amor. Tá ok. Primeiro, quero cumprimentar meus colegas de mesa e, de modo especial, o nosso Carpinejar. Roland Barthes, ele faleceu em 1980. Ele faleceu num acidente de automóvel. Estava atravessando a rua e foi pego por um acidente de automóvel. Ele tinha 64 anos de idade. Ele escreveu diversas obras. Uma das obras importantes, que é o objeto do nosso estudo hoje, é Fragmentos de um Discurso Amoroso. É interessante observar a palavra fragmento. Para falar sobre amor é muito difícil falar na sua totalidade. Por isso, sempre que se fala sobre o amor, se fala sempre de um ponto de vista, né? Esse livro é um livro muito interessante. De todos os livros do Roland Barthes, talvez seja o mais lido e o que tem mais sucesso entre o público. Roland Barthes é um escritor, é um sociólogo, é um filósofo, é um crítico literário. É difícil defini-lo, colocá-lo dentro de um padrão, mas ele escreveu diversas obras, entre as quais O Prazer do Texto, O Grau Zero da Escrita, Elementos de Semiologia. Quando ele deu a aula no Collège de France, ele deu o título da aula, é o título que ele deu à própria aula. Ele escreveu mitologias, enfim, escreveu uma série de obras. Para nós é interessante hoje pensar um pouco
nesse livro Fragmentos de um Discurso Amoroso. É muito interessante esse livro, porque ele é feito de citações. Desde o início até o fim, ele vai citar desde Platão até Goethe, cita todos os grandes autores da história ocidental, e diríamos assim que o amor não pode ser objeto de um livro na sua totalidade, por isso que ele deu o título de Fragmentos. Esse livro é uma espécie de enciclopédia sobre o amor. Quando se resolveu que esse seria o tema de hoje, o primeiro livro que eu pensei realmente é esse Fragmento de um Discurso Amoroso. É uma linguagem muito simples, é uma espécie de breviário de verbetes. É muito interessante sob esse ponto de vista. Além disso, eu acho assim interessante que voltar um pouco aos gregos, porque os gregos tinham 3 palavras para designar aquilo que nós chamamos de amor, sem fazer muitas distinções particulares. Eles usavam a palavra filia, que, aliás, está no nome da filosofia, philos, amigo, filia, significa amizade. Distinguiam perfeitamente a filia do Eros. Platão tem um diálogo interessante no Banquete, que é sobre a questão do Eros. São diversos discursos com pontos de vista diferentes da sociedade de Atenas. E tem também um outro termo que é usado muito no início da era cristã, que é ágape. No caso, por exemplo, os evangelhos usam muito mais a palavra ágape. Filia e eros são 2 distinções muito interessantes. Eu diria assim, que nós podíamos resumir o livro com filia é afeição, eros é atração e ágape é doação. É uma maneira de a gente localizar e se situar melhor. Essas distinções que os gregos faziam, elas permanecem até hoje. Só que não são distinções nítidas. Entre a passagem da filia para o eros, nem sempre é possível distinguir com clareza o que é eros e o que é filia. Também não é possível distinguir entre ágape, eros e filia. Enfim, era mais ou menos isso que eu queria propor no início do nosso debate. Quer dizer, sobre amor, existem muitos livros. Acho que esse livro, Fragmentos de um Discurso Amoroso, é um dos livros mais representativos do século XX. Mas eu não vou falar demais, porque nós temos um convidado especial hoje, não é isso? Que é o Carpinegel, né? Era mais ou menos isso que eu queria pôr no início para o nosso debate, né? Tá ok? Não estou mais ouvindo agora aí, ó. Eu também não estou ouvindo. Eu estou ouvindo o Jaime. Está me ouvindo? Estou. O problema é com a Flávia. Flávia está falando, mas não está ouvindo. Tem que falar, chamei eles aqui, eles apagam que isso deu. É que o meu microfone, ele apaga, ele fecha nada, pessoal. Mas agora abriu. Tá. Então, pessoal, agora eu quero chamar o Fabrício Carpinejar. Está ouvindo? Estão ouvindo? Fabrício Carpinejar, está me ouvindo? Agora sim. Agora sim. É um prazer estar aqui com você. Sou Tiete
E este momento, a tua presença, a tua fala, soa como um presente para todos os caxienses. Ainda mais em comemoração ao aniversário da cidade. Carpinejar, o teu mais novo livro, Colo, por favor, é uma máxima, né? Só o colo acalma a saudade. Seria um remédio para a saúde mental de todos nós nestes tempos de pandemia? Quais os temas que são tratados nesta obra? Explica para nós um pouquinho sobre o amor e sobre esta obra que está bombando hoje nas livrarias. Eu comprei o meu exemplar, Carpinejar, assim, ó, o último do último do último. E conta para nós um pouco sobre a obra, fala sobre o amor. Secretária, muito obrigado pelo convite. Primeiro, parabenizar todos que estão envolvidos aqui. O professor Jaime, contemporâneo do meu pai, conheceu bem meu pai, quando meu pai foi promotor de justiça em Caxias do Sul. O professor Jaime, eu acho que ele conseguiu sintetizar com muita sagacidade o Barthes com fragmentos do discurso amoroso, que continua atual, que continua extremamente pertinente, até por essa obsessão romântica, né? Essa obsessão adoecida, essa procura por um ideal que estaria no outro e não em si mesmo. Ele faz uma excelente reflexão a partir dos sofrimentos do jovem Werther, do Goethe, e tentando entender, né, o quanto que sofremos com a projeção, o quanto que nos perdemos na projeção. O amor sempre será um tema absurdamente paradoxal. É difícil falar dele, porque existem vários tipos de amor. Hoje nós estamos, e Barthes ia adorar lidar com a atualidade, que é esse amor líquido, que eu diria que já não é nem mais líquido, é um amor gasoso. É muito fácil casar e é muito fácil se separar, e ninguém entende o que significa permanência. Eu acho que a expressão objeto amoroso nunca foi tão fidedigna. Você não é um ser amoroso, você é um objeto amoroso. Quando quebra, troca-se. E as pessoas não têm paciência. E a paciência é fundamental para ter esperança, expectativa, véspera, fantasiar. São relações que não abrem espaço nem mais para a fantasia. O sexo, ele é absolutamente imediato, e isso faz com que você não crie raiz nenhuma na relação, não tenha nem amizade, quiçá respeito. Eu acho que chegamos a uma espécie de gincana utilitária do corpo. Ou seja, você não se dispõe a conhecer, não é um amor da sabedoria, da experiência. Eu não quero conhecer o outro, eu quero apenas passar pelo outro, eu quero apenas atravessar o outro. Eu não tenho residência, somos hóspedes. Cada vez mais o amor é um hostel, ou seja, que tu divide o quarto, divide o momento. Em vez de ser o quarto, é dividir o momento, é dividir um breve tempo. E não sei para onde vai o amor, qual direção que o amor vai. Se a gente vai ver com as gerações mais jovens, é muito diferente, por exemplo, das minhas prioridades quando eu era adolescente. O amor não está em primeiro lugar. Não está. Com certeza está a amizade,
a viagem, sabe? O amor deve ser o terceiro ou quarto item dessa lista. Os jovens valorizam muito mais uma amizade, uma cumplicidade, um companheirismo, do que mergulhar numa relação. E mergulhar numa relação baseada na fidelidade, na lealdade e na exclusividade. Não tem como não se sentir um animal pré-histórico. Envelhecemos pelos nossos ideais. E só queria fazer esse comentário e também acrescentar que Collor, por favor, é realmente um apelo desesperado à normalidade que a gente perdeu, porque o Collor é normalidade. O Collor é aquele canto, aquele refúgio ancestral que a gente tinha nos pais, em que a gente se sentia seguro e confiante. Ninguém mais se sente seguro e confiante dentro de si. Então, na medida que eu peço Collor, por favor, eu estou tentando reaver essa confiabilidade no mundo. A gente não confia mais no mundo. Não é uma questão de não confiar no outro. É não confiar no mundo. Ok. Obrigada, Capinejar. Eu não estou ouvindo o Jaime. Professor, isso. Tudo bem aí? Estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Tudo bem. Agora sim. Mas muito bom a fala do Capinejar. Mas o que se disse sobre o amor vale em todas as épocas. Eu tenho aqui um soneto de Camões que diz assim: o amor é fogo que arde sem ver. É ferida que não dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Interessante que um soneto como esse é atualíssimo e foi escrito há muito tempo, né? Quer dizer, o que se disse sobre o amor vale para todas as épocas. Não estou ouvindo agora o... Não estou escutando. Não estamos escutando. Tem que abrir o microfone. O que acontece? Tá. Agora sim. Agora sim. Sim. Agora sim. Para merecer o amor, e esse poema camoniano é maravilhoso, é preciso suportar a dúvida, as contradições, as ambiguidades. E as relações atuais, elas estão fundadas nas certezas. Ninguém quer um descontentamento. Ninguém quer um contentamento descontente. Ninguém vai querer isso. Sim. As pessoas querem... Elas entram numa relação muito mais por uma função. O que a pessoa pode me oferecer? Há um narcisismo latente em que você começa um namoro não porque você ama, mas porque você deseja ser amado. Isso é verdade. Não estou escutando. Não dá para escutar. O microfone, ele... Ok, voltou. Voltou. Você está escutando? Voltou. Agora eu gostaria de ouvir a consideração do Dr. Fruetti. Está ouvindo, Fruetti? Está conseguindo ouvir, Dr. João Fruetti? Sim, estou escutando agora. Freud diz: como fica forte uma pessoa quando está segura de ser amada? Fica-se muito louco quando apaixonado. Nós nunca somos tão desamparadamente infelizes
como quando perdemos um amor. Em última análise, precisamos amar para não adoecer. João Fruet, Dr. João Fruet, o que é amor na perspectiva de Freud? Pois é, Freud coloca o amor como um sentimento muito valioso, né, que a gente não deve jogar simplesmente para fora, sem reflexão. Né? Então, se eu amo uma pessoa, ela tem que merecer este amor. Né? E esse merecer este amor consiste em ver nela um modo mais perfeito de amar do que eu, né? E que o Carpigiani falou, isso, né? Carpinejar, desculpa, e que passa por um refletir-se no outro, né? E um seu próprio ideal de eu, né? Então, na verdade, o amor, não, na concepção de Freud, não é um mandamento, né? E sim um ideal. Então, nós temos uma questão de que é muito propagado amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Mas isso é algo bíblico, é algo da ordem que ficou muito gravado pela cultura de quem, pela questão religiosa que nos pregou isso muito, né? Então, acaba sendo algo que coloca no amor uma situação de imposição, de obrigação, de moral, de dívida, de sacrifício. Né? Então, Freud, eu acho que ele tem uma capacidade incrível, né? Para isso que ele é o pai da psicanálise, porque ele era muito amoroso, em tratar esse mandamento de uma outra forma, quer dizer, tu pode amar o teu próximo, mas como ele te ama, né? Nesse sentido. E pensando nesse, então, o amor não pode ser uma insistência, né? Eles têm que ser algo que tu compartilhe e que o outro também possa amar da mesma forma, né? A partir do momento que tu tá insistindo, tu pode entrar numa questão masoquista, tá? E sádica. E aí tu tá sendo autodestrutivo, né? Se a gente pensar sobre isso, assim, também Lacan coloca o amor, tá? Do seguinte, na concepção dele de que amar é dar aquilo que não se tem, mas nós temos que analisar o seguinte, que tu tem que ter para dar, né? Então, tu tem que ter reservas narcísicas, tu tem que te amar e tu tem que ter esse sentimento para oferecer para o outro, né? Então, é isso que o Fabrício Carpinejar falou muito claramente, de que as pessoas esperam muito ser amadas hoje em dia, né? E esse esperar fica de uma maneira, passa uma vida declarando que quer ser amado, mas se esquece de se reconhecer no seu amor próprio. Porque se tu tem amor próprio, tu pode amar o outro. Então, de buscar se encontrar com... E tem investimento narcísico, né? De buscar se gostar de... Né? Nesse sentido que daí tu vai poder atrair um igual, né? Porque o amor é recíproco, né? Não é unilateral, né? E se nós formos pensar na questão, quando Freud fala do mal-estar da civilização, né? Então, nós vivemos um momento que as pessoas ainda buscam, no seu ideal, a riqueza, o sucesso, o poder, admiram isso nos outros, tá? E acabam subestimando o verdadeiro valor mais precioso, que é o amor, tá? Isso se vê no social, né? A questão de a gente estar vivendo agora esse momento do Covid, né? Que as pessoas têm muito desencontro, né? Estão dentro de casa e não conseguem se olhar, não conseguem conversar, porque o amor está na palavra, o amor está no diálogo, o amor está no olhar também, né? Concordo com o que o Fabrício falou, mas começamos sempre
nosso princípio, como a gente falou, é a captura do olhar desde a mãe em relação à criança, quando ela recém-nasce e ela precisa ser reconhecida no mundo, ela precisa ser reconhecida através do olhar do outro, que é a mãe, que está neste lugar de fazer reconhecer este filho, né? E então, o que acontece? Não suportando o momento da questão do Covid, as pessoas estão se entorpecendo, ou com álcool, ou com um relacionamento tóxico, né? Então, droga não é só algo que tu ingere ou que tu cheira, mas é uma droga de relação, né? E a gente também sabe que, depois pode discutir melhor isso com todos aí, que a cabeça do homem é diferente da cabeça da mulher, né? É muito diferente. É como se a cabeça do homem tivesse uma gaveta. Então a gente abre essa gaveta e muitas vezes encontra um certo vazio. Da mulher é mil e uma coisas, né? Então ela chega em casa, ela quer carinho, ela quer conversar com o marido às vezes chega cansado, quer a TV, a Netflix, o futebol, né? Abre, e é isso. Então às vezes os conflitos são por pequenas coisas. Às vezes a mulher pergunta pro cara no que ele está pensando, ele diz que nada, ela já pensa que ele está traindo, e às vezes é nada mesmo, né? Às vezes simplesmente o homem fala menos, responde menos as questões, né? Então, às vezes os conflitos nascem do nada, né? E eu acho que isso a gente tem que perceber, porque às vezes pode destruir uma relação importante de amor, às vezes pela falta do diálogo, né? Eu sou muito do diálogo, né? E o princípio está muito nisso, assim, de haver isso, né? Mas eu vou deixar espaço, teria outras questões também importantes para a gente talvez diferenciar o que é paixão e amor, mas eu quero deixar para a gente ir falando, assim, dialogando sobre isso. Primeiro, é isso. Minha fala seria, nesse primeiro momento, isso. Quero chamar a atenção aqui a Carla Zanetti, nos enchendo de ternura, dizendo que paciência e esperança são os alicerces do amor. Caroline Scusiato, muito obrigada. Professor Jane e professora Neires são exemplos de uma vida de amor e em amar. A Vanise Sebem, boa noite. Excelente tema para discutir, parabéns. A Gabriela Menegasso, utilizo muitos textos e os links no YouTube de Carpinejar, minhas aulas de língua portuguesa, olha só. O André da Silveira, Carpinejar é perfeito, sempre muito atual. Tem a Michele Kujert, não se pode falar de educação sem falar de amor. Vanderleia Valete, linda, secretária de Educação de Fagundes Varela, quero também agradecer todos os meus secretários aqui do Rio Grande do Sul que estão acompanhando essa live. Obrigada, Marcelo, pela divulgação, estou muito feliz. E agora eu quero chamar o doutor Andres Filling, que se o amor é um sentimento que nos remete ao coração, mas ele também impacta diretamente nossa mente. É isso, doutor Andres. Quais são os benefícios do amor para a saúde mental? Né? Que substâncias liberamos? O que o organismo faz? Né? Acelera o coração? O que tem a ver aí a serotonina, a dopamina? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para nós quais são os benefícios do amor para a saúde mental. Eu vou te pedir para repetir, porque está muito ruim o som, não compreendi. Eu estou explicando, mas está cortando, não compreendi a pergunta. Não entendi a pergunta.
Não entendi a pergunta. Tá ruim o som. Não entendi a pergunta. Não entendi a pergunta. Daria para repetir? Sim. Melhorou? Melhorou o som? Doutor Andres? Consegue me ouvir? Agora sim. Consegue me ouvir? Não. Não. Peraí. O amor, e agora? O amor é um sentimento que nos remete ao coração, mas ele também impacta diretamente em nossa mente. Quais são os benefícios do amor para a saúde mental? Liberamos substâncias no organismo? É uma pergunta para um médico. Quais são os benefícios do amor para a saúde mental? Eu diria assim, ó, que sem saúde mental não tem amor. Então, dizer que pessoas que não têm saúde mental não sabem amar, né? Então, assim, o amor não adoece, né? O amor exige equilíbrio, harmonia. Então, é um sentimento que, se eu não tenho uma saúde mental, eu não vou conseguir exercer ele, né? Vamos dizer assim, as pessoas... O amor. Paixão é uma idealização. Eu estou apaixonado por alguém, se ela roncar, não, mas parece o som da banda que eu gosto. Ela ronca na mesa, coitadinho, tem gases no estômago. O amor, não, ele é mal educado mesmo, mas ele tem outras qualidades, né? Então, o amor é um sentimento que a gente tem que estar em equilíbrio e harmonia para poder exercer. A paixão é uma idealização. E aí eu pergunto para o Carpinejar, né? Eu acho que o amor não adoece. As pessoas que estão adoecidas é que não sabem, né? E aí, Carpinejar, quem adoece não sabe dar conta. Então, eu diria assim, ó, que a pessoa que sabe amar também sabe dar cola. Eu gostaria de ver essa tua opinião, Carpinejar. O que é amar? Na realidade, o que seria um amor que não é o normal. Bom, continuando falando, então, eu digo assim, o amor não é relacionado à doença. Agora, a doença mental é que tira a capacidade de amar, né, Carpinejar? A pessoa que está em equilíbrio consigo, com a vida... ela aprende a amar, porque o amor integra. Quando a gente é apaixonado, a gente idealiza. Tudo é perfeito, tudo é bom, e o amor integra o lado bom e o lado ruim, né? E eu digo assim, a pessoa que não está preparada para amar, ela não consegue dar colo, né, Carpinejar? O que tu acha dessa questão do que é o amor e quando é que uma pessoa não consegue amar? Que eu chamo que a saúde mental, ela permite a gente amar. Falta é que tira a capacidade. Eu não estou ouvindo mais. Não, tu tá mesmo... Carpinejar, agora... Carpinejar, está ouvindo? A internet dele, acho que não... Fabrício? Eu acho que a internet dele... Daqui um pouco ele volta. Obrigada, doutor Andres. Eu não sei se tu gostaria de fazer mais alguma consideração. Não. Como é que fica a nossa pressão arterial? Então, eu vou pedir para o doutor Fruete. Doutor Fruete, nos fala um pouquinho sobre essa questão dos benefícios do amor, né, para a saúde mental também, para complementar a resposta do doutor Andres. Com o amor, a pessoa produz a dopamina no sistema nervoso central,
que é uma substância que prolonga o prazer, né? Então, é muito importante, esses neurotransmissores são produzidos e dá uma sensação de bem-estar, de quietude, né? E de paz, é muito importante, assim, se nós pensarmos sobre o efeito neuroquímico cerebral, né? Vamos ouvir o carpinejar que nós estávamos esperando. Eu acho que é uma esperança o homem ter uma gaveta. Ele não tem nenhuma gaveta. Eu acho que o afeto mudou muito para ambas as partes. A cabeça, tanto masculina como feminina, elas estão muito mais mescladas. Acho que o homem é o que está mais inseguro, é o que está mais ciumento, é o que está mais perplexo, e é aquele que pergunta para a mulher o que ela está pensando. E ela responde nada, e ele pensa que ela está o traindo. Há uma inversão, eu acho, dos papéis hoje em dia. E realmente, sem o amor próprio, você não tem o que oferecer ao outro. Mas, o amor próprio, ele inclui generosidade. Ele inclui empatia. O amor próprio não é egoísmo. Há uma grande confusão entre saúde mental e egoísmo. Então, as pessoas elas estão usando isso como uma oportunidade para fazerem aquilo que realmente só tem prazer. Isso não é amor próprio. Amor próprio é também fazer aquilo que não se gosta. E mais, fazer aquilo que não se gosta com capricho. É lidar com a rejeição, é lidar com a negação, é lidar com a frustração. Isso o amor próprio faz. E hoje em dia, vejo que nas relações, você não fala o eu te amo quando você sente o eu te amo. Eu não sei se vocês concordam. Você fala o eu te amo apenas para forçar que o outro diga também o eu te amo. Porque você quer se sentir cortejado. E ninguém mais sabe cortejar, ninguém mais sabe seduzir. Tu quer ser cortejado. Na verdade, a gente cai de novo naquela questão de querer ser amado. Então, tu tem que escutar do outro. É isso. Aí vira banalizou dizer eu te amo. Ficou um automatismo. Sem sentido. Tanto que você sabe quem realmente ama quando ele não se dá apenas bem com a esposa ou com o marido, com a pessoa que ama. Quando se dá também bem com os pais, com os irmãos, com os amigos, com o trabalho. Quando tem amor dentro da relação, sobra energia para dar aos outros. Quando falta amor dentro da relação, você se esgota ali. Exatamente. Você já chega no trabalho xingando. Você já chega no trabalho reclamando. Você não tem a mínima disponibilidade para ouvir o que o pai quer contar, o que a mãe quer contar, o que o amigo precisa. Eu acho que a falta de paciência é o primeiro sintoma de que você não está amando. A gente vê que nas relações dos casais, assim, e que até o princípio da escolha de ter ou não ter filhos, que não é uma obrigação, nunca será, e é um amor também, né? E às vezes o desejo de um teria que ser o desejo de outro, e aí tem relações que um insiste em ficar com o outro, mesmo tendo que anular essa possibilidade de ser pai ou de ser mãe. Então, isso não me parece amor. Um amor tem que ser recíproco, e os ideais e aquilo que cada um deseja, assim, embora, claro, tudo bem, temos que suportar a falta do outro e a imperfeição, lidar com isso, mas tem que caminhar mais ou menos com o mesmo ideal e identificação.
Eu acho que o amor depende mais do que nunca de projetos e planos em comum. Mas o que acontece é uma surdez envaidecida. A outra pessoa diz, não quero ter filhos. Aí você pensa, ele vai se converter e mudar de ideia durante o relacionamento. Nunca! Ninguém muda de ideia durante a relação. Pode se adaptar, mudar de ideia, não. Pois é. Talvez se permitisse analisar e for uma questão inconsciente e se amar de verdade, poderá atravessar isso, né? Uma ideia, né? Claro, a gente não pode dar certeza. Psicologia e psicanálise deveria ser obrigatório na escola, até para prevenir o bullying do amor. A gente começa amando errado. A gente não sabe amar. Tem que ter treinamento. Precisa preparação filosófica. Amar não é para amadores. Não, mas é verdade. Professor Jaime, o senhor concorda que amar não é para amadores? E que tem que ter uma preparação filosófica? Sim. Acho que estou falando do amor sob tantas perspectivas que o termo mais difícil de definir é o termo amor. Não há uma definição. Há muitas e muitas definições, há muitos pontos de vista para falar sobre o amor. Eu estou no meio dessas perspectivas todas. Tem a perspectiva da psicanálise, mas tem outras perspectivas sociológicas, psicológicas, tem perspectivas, enfim, de tudo que é maneira, né? Mas eu acho que eu gostaria de ouvir dos meus colegas uma tentativa de definir, de caracterizar o que é o amor mesmo. Porque se fala de amor no sentido amplo, e são pontos de vista totalmente diferentes, né? Não sei se vocês concordam com isso. Pois é. Talvez uma definição pensando que é um sintoma interessante que nós devemos ir atrás, ainda acreditar. Sim. Por exemplo, vocês usam a expressão assim, amor verdadeiro. O que é amor verdadeiro? Por que amor verdadeiro? Que é o amor? Vê só, na medida que, professor Jaime, a gente usa o amor verdadeiro e a gente tem essa mania mesmo, a gente está dizendo que o amor não é verdadeiro, que o amor é falso. Sim. Porque senão não precisaria do verdadeiro. Mas, assim, eu acredito que a gente ama, e é muito diferente da paixão. Muito. A paixão é uma greve de personalidade. Na paixão, nós somos uma ausência, nós somos o nosso oposto. A paixão é uma propaganda enganosa, é um esvaziamento. Você quer apenas agradar o outro. O amor é a aceitação de si a partir do contraste com o outro. É quando você já é capaz de partilhar os seus defeitos, partilhar os seus medos, partilhar as suas inquietações. E aí vem, talvez, o papel da infância. Quando alguém passa a amar depois da paixão, fala da sua infância. Sim. Vem as confissões de outros tempos. A paixão é só o presente, é só o momento. Uhum. Quando começa a entrar o flashback, toda uma visada mais retroativa, é que você quer dar mais que o momento. Você já quer organizar a sua vida para o outro. Uhum. É que na paixão se ama a si mesmo, muito mais do que ao outro. Uhum. Não, a paixão, você ama o resultado dela. É como se... Ou você ama uma imagem que você criou, né? Uhum. Vai corrigindo. Mas não é você mesmo. Você não ama a você mesmo. Você não tem isso.
porque você não está sendo você mesmo. Se a pessoa diz, eu adoro música clássica, e você odeia, você gosta de rock, ou gosta de sertanejo, você vai dizer, eu amo música clássica também. Porque é uma forçação de afinidades. Você não aceita que o outro te negue, e você vai concordando cada vez mais. Tanto que eu acho que a paixão é uma mentira e você só passa a contar a verdade na hora que você ama. Mas é uma grande mentira. É uma boa definição de paixão. Também. Mas ela até é importante para acender um relacionamento, né? Mas tem que cuidar porque tu te vê, daqui a pouco tu te incendeia e tu te consome nisso. E aí é destrutivo. É verdade, tem muita gente que faz isso. E diz que a paixão também ela altera, na verdade, a região pré-cortical, que é atrás da testa. Então o indivíduo fica meio demente, meio bobo. É burro. Cresce. Emborrecemos com a paixão. A paixão, você não consegue tomar nenhuma decisão inteligente. É impossível. Só que ela traz um superpoder que vem do próprio adoecimento. Porque você não precisa comer e não sente fome. Não dorme e acorda de bom humor. É algo inacreditável, né? Porque você se sente realmente acima das expectativas. Eu acho que tem uma maneira que nós conseguimos, quando mais amadurecidos, lidar com a paixão, mas aquela paixão platônica que a criança tem quando ela descobre, que são os nossos filhos, né? Quando ela descobre que ela quer aquele brinquedo a qualquer custo. Aí tu compra e depois ela não quer mais saber, ela despreza totalmente. E aí cabe a nós, pais, barrar essa paixão, para que essa criança não fique insaciável, porque depois ela vai ter um relacionamento enquanto mais madura e não vai conseguir se alinhar nisso, não vai conseguir se encaixar, porque ela vai ser uma pessoa insaciável, né? Então, porque nós estamos vivendo na ética do consumo ainda, né? E nós temos que trocar para a ética da civilidade, do limite, de barrar aquilo que é da ordem do excesso, do exagero, né? E para eles aprenderem a lidar com a falta. Sim. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Tá muito gostoso esse papo. A paixão, quando ela não é recíproca, ela é terrível, porque você fica com um superpoder que você não tem como usar. Sim. Isso aí. Aí você usa para a sua destruição. E ser jovem é altamente preocupante. Pois é. Que isso também é abordado pelo fragmento do discurso amoroso. Sim. Assim, o pior amor para se sobreviver é o amor adolescente. Depois que você consegue superar esse primeiro amor, todos os outros serão menos danosos. Pois é, Fabrício, assim, isso que tu tá dizendo, eu me lembro que quando eu trabalhava no plantão, e o Andres também pode falar da experiência dele, que eu acho que é importante fazer essa troca, eu trabalhava no plantão psiquiátrico do Pompeia, e eu pegava muitos casos de adolescentes que, porque tinham brigado com o namorado, as adolescentes tentando se matar, assim, e talvez a gente trazer para a gente contextualizar aqui no sentido de que na nossa época, como a gente tolerava a frustração, como parece que a gente recebeu uma estrutura mais forte para suportar términos e suportar a falta. E hoje os adolescentes não estão mais tendo essa estrutura. O que tu me diz sobre isso? Porque não estamos cultivando mais luto. A gente termina uma relação e não fica nem um tempo sozinho, um tempo triste, um tempo necessário de arrendar a terra, de amainar a terra, de descansar a terra. A gente não faz mais isso. As pessoas não sofrem mais de amor. Ou seja, terminam um relacionamento, já querem engatar com outro, ou já querem, de uma certa forma, desfrutar a vida de solteiro
e elas não fazem aquela higiene emocional. Aí tudo fica muito mais confuso, fica muito mais embaralhado, fica muito mais caótico, porque você não conseguiu se livrar da outra presença, você não se libertou. Eu tenho uma regra que eu costumo dizer, que o luto no relacionamento é 10% do tempo da convivência. 10% tu precisa lidar sozinho para poder depois começar um outro relacionamento. É um garçom. A dor é um garçom no amor. Você vai ficar 10 meses, vai ficar 10 meses com alguém, tem que ficar pelo menos um mês, entendeu? Sabe, para tentar tirar as toxinas do outro, né? Porque se você morava com alguém, você se tornou de uma certa forma dependente, é como se fosse um membro fantasma. Você ainda vai conversar como se estivesse ali, você ainda vai condicionar seus hábitos como se a pessoa estivesse ali. Então, não existe tempo para o desmame amoroso, para o desapego. E isso entra a represália, entra a vingança, entra tudo, né? Entra a mutilação, a automutilação. E a gente vê muito isso, os adolescentes dizendo que eles precisam se cortar para tirar a dor da alma. Né? No sentido de que falta simbólico, falta referência, né? Falta uma metáfora que proteja eles de se automutilar, que é o amor. Porque esse é a tábua de salvação. Eu acho que a única... E é possível dizer que dá gosto de dividir a realidade com quem entende a nossa loucura? Sim, isso é verdade. Uma loucura dividida já é lucidez. Na medida que tem correspondência, já é lucidez. Mas eu me preocupo muito com o jovem, porque a gente pensa que o jovem sabe ficar sozinho. Ele não sabe ficar sozinho. Esse é o problema. Ele não sabe ficar em silêncio. Ou ele está mexendo no smartphone, ou ele sempre está fazendo alguma coisa. Ele não consegue ficar sem fazer nada. O grande problema do jovem é a falta de espaço para a vadiagem. A vadiagem do pensamento, a vadiagem do sonho, poder, de uma certa forma, ordenar aquilo que aconteceu no dia, reprisar um diálogo. Não. Eles sempre são reativos a algo, sempre estão em movimento. Eles não ficam sozinhos, eles não ficam em silêncio. E o silêncio e a solidão são as principais armas da responsabilidade. Muito bom. Eu tenho aqui de alguns internautas dizendo estar com alguém, entregar-se por inteiro, aquele momento é um reflexo de amor. Professora Regina Costa, a Samira Batalha, quero falar também, a Melissa Bueno, jornalista, amo essa frase de Carpinejar, o mar é incomodar, saudade é reclamar, quem procura ser bom demais acaba se anulando. Temos aqui a Marinês Furlan, o amor se mostra mais pelas ações do que pelas palavras. Tem também a Daniele Couto, adoro conhecimento puro, espaço de aprendizagem, grata pela oportunidade dessa live. Muito obrigada. Os internautas, enfim, se você está gostando dessa live, compartilhe, vamos falar sobre o amor. E quem é que vai? Quem é que puxa agora? Professor Jaime, quer puxar? Tem que abrir o microfone. Tem que abrir. Deixar o Carpinejar falar, né? Então, Carpinejar. Não, professor, é uma honra te ouvir.
muito interessantes. Não só É aquilo uma que ele honra diz, te ouvir, professor. mas só a construção da frase que é interessante. Por nada você Mas não é um grande, por nada não é um grande escritor também. Mas a gente tem acho que um entendimento equivocado das doenças silenciosas, a crise de pânico, de ansiedade, porque parece que elas surgem na solidão. Elas vão surgir pela falta de solidão. O que os pais podem fazer pelos filhos é deixa eles sem nada para fazer um momento. Que é difícil. Os pais toda hora querem. O que está fazendo? Não. Toda hora tem uma interferência em que não há, eu acho que esse encontro consigo mesmo. Você pode passar a vida inteira sem se encontrar. Né? E você pode se encontrar por um livro, pode se encontrar por uma música, mas é ter essa necessidade de não estar com os outros ou não estar falando. Sim. Quem sempre fala não tem nada a dizer. É isso aí, né? Por isso que eu acho assim que o Carpinejar tem frases, podíamos já anotar umas 15 frases interessantíssimas que foram ditas até agora, né? Uhum. Por exemplo, essa aí. Que não são frases simplesmente, são pensamentos que são interessantes. Eu queria saber de onde é que vem todo esse conhecimento sobre a questão do amor, sobre a questão das relações entre as pessoas, etc. Né? Como é que nós falamos de homem? A infância da exclusão faz com que você tenha um pensamento a se antecipar à dor do outro. Sim. A gente só compreende a própria dor na dor do outro. Do outro, sim. A gente só cicatriza a nossa dor na dor do outro. Sim. Quando a gente encontra alguém que doeu parecido, a ferida começa a se fechar. E a Por gente isso que é tão importante. E a gente encontra muitas vezes isso. O grande perigo da dor é ela achar que é única, exclusiva. Uhum. Aí você pensa, só acontece comigo. A dor aumenta. Se você percebe que acontece com os outros, a dor diminui. Sim. Aí você não tem mais a supremacia do sofrimento. Certo. O sofrimento tem que ser partilhado. O sofrimento tem que ser dividido. E eu acho que eu criei essa antena na minha infância. E porque o que mais dói é aquilo que não pode ser dito. Muito interessante isso. Oi? Eu lembro de uma das cenas mais tristes para mim. Não foi vivida por mim, foi vivida pelo meu irmão, Miguel. Os pais estavam se separando e iríamos para Guaporé, ficar na casa. E durante a viagem de carro, a gente sentia que tinha alguma coisa no ar, porque os pais iriam nos deixar na casa dos avós. E durante todo o trajeto, o Miguel, que é pequeno, devia ter uns 4 anos, dizia: mamãe linda, papai lindo, mamãe linda e papai lindo. Toda a viagem, aquele piá, aquele menino, não calava a boca, tentando agradar os pais para que eles não se separassem.
Eu acho que é muito mais veemente quando a gente não consegue comunicar o nosso sofrimento. Por isso que eu acho que o meu papel é tentar ajudar as pessoas a conseguirem dizer, pelo menos encontrar um modo provisório de dizer. Oi? Eu não estou ouvindo vocês. Muito bom. Temos mais perguntas de internautas e contribuições de internautas. Agradecer a Marta Polícia, Andrade, Vanessa Rosa, Cláudia, Rosane Marótica, Marijara Gomes. Precisamos aprender a termos uma boa companhia para nós mesmos. E aqui a pergunta: podemos ter uma boa companhia para nós mesmos? Podemos ter companhia para nós mesmos? Estão ouvindo? Sim. Eu estou te ouvindo muito baixo. A pergunta tem muito ruído. Podemos ser companhia para nós mesmos? Ah, sim. Com certeza. Eu acredito nisso. A gente precisa primeiro gostar de ficar consigo para poder receber o outro. Não tem como ser diferente. Quem não consegue ficar sem fazer sozinho, por exemplo, quem quer ficar sozinho, né? É aquela pessoa que não depende de uma testemunha para ter vida. Parece que hoje tudo a gente faz para as redes sociais. A gente precisa de testemunhas. A gente tem que ter essa nossa capacidade de narrador da própria vida. Um ato redentor, por exemplo, é tomar um vinho sozinho. Não precisar de uma companhia para tomar vinho. Você toma vinho, tem vinho que é bom você tomar sozinho. É você se brindar, né? Tem uma pergunta aqui para o doutor Andres. Doutor Andres, depressão e amor. Doutor Andres? Estou escutando. Aqui a pergunta veio: depressão e amor. Como? Eu diria assim que a doença, ela tira a capacidade de amar. Então, se tu tem uma doença mental, ela te limita a capacidade. E aí eu gostaria de perguntar, Carpinejar, o que tu acha dessa frase? Pessoas que amam demais, que eu amo, eu te adoro, tu é a pessoa da minha vida, aquela coisa assim. O que é amar demais, na tua opinião, Carpinejar? Essa frase tão... Na verdade, eu não sei quem tem esse bafômetro do amor para saber que está amando demais. Não sei como que chegou a essa quantidade de açúcar no sangue. Não sei como. Ele mediu o excesso de amor. Quem diz isso, que ama demais, quer reclamar que o outro apenas está amando de menos. É isso? Porque se você está sendo amado e ama, nem vai sentir se é de mais ou de menos. É uma cobrança. Eu não vejo o amor como uma ameaça. Eu vejo a indiferença como uma ameaça. A indiferença, ela é perigosa. Uhum. Ela é a ausência do amor. E quando eu tenho essa ausência, eu amo demais. Eu acho que as pessoas... Há um certo... tem um patrulhamento ao amor demais. E não existe o mesmo patrulhamento ao amor de menos. E ainda acho que tem sido usado o amor falsamente, o amor em vão. A gente não tem ideia do quanto que é raro amar alguém.
Parece que o amor acontece em qualquer esquina. É raro, é um choque, é um poderoso amar alguém. A gente vai amar alguém umas 4, 5 vezes, no máximo, na vida. Então a gente tenta transformar tudo em amor, tudo em paixão. Até a paixão já é difícil. Na verdade, você confunde a carência com amor, você confunde sexo com amor, tesão com amor, fissura com amor. No fim das contas, você vai perceber o quanto que você disse eu te amo falsamente. Eu diria que talvez o amor, contando uma história de uma pessoa, o amor ela tendo assim com 82 anos, Carpinejar, agora realmente eu da vida, agora eu aprendi que eu amo. Há 50 anos casada. E aí tu pergunta, como só agora tu chegou à conclusão? Não, porque na soma das minhas paixões ela ganhou. Né? Já me apaixonei por é isso. Somando toda a minha vida, foi a pessoa que eu mais amei, estou há 50 anos junto. Tanto que as pessoas falam, nunca vou amar de novo. Vai. Os aleijados também não vão jogar futebol, falando assim, né? A pessoa que não ela nunca vai amar, nem amou a primeira vez, né? Nem a primeira. Aí a gente vai mudando o passado, isso que eu acho que é emblemático. A gente tem uma ideia de que a gente só muda o futuro ou o presente. A gente muda o passado, porque aquela experiência que julgávamos definitiva, com uma nova experiência, uma nova relação, percebemos que não era tão impressionante assim. E a gente vai remodelando as nossas prioridades ao longo da vida. Nossa! E o amor não é acaso, nem destino. É teimosia? Amor é teimosia? Você precisa de teimosia. Amor é uma capacidade. Amor é teimosia? Precisa resiliência, precisa garra, precisa ter determinação. Nunca é jogo ganho. É vitória apertada. Às vezes um empate, às vezes uma derrota. A gente vai ter dias bem ruins dentro da relação, outros dias muito bons, e não se desesperar nem no dia bom e nem no dia ruim. Muito bom, muito bom. Aqui a Kátia Pereira, ela diz, esse período de pandemia está sendo muito bom para aprendermos a ficar conosco mesmo. Este livro, Carpinejar, Colo, por favor, ele trata um pouco disso, né? Desse tempo de pandemia, dessa solidão, sim, do aprender. Sim, mas assim, o que a gente precisa perceber é o seguinte, os relacionamentos tóxicos na pandemia, eles eram tóxicos antes da pandemia. As pessoas perceberam agora. Sim. Mas era antes. Você escolheu aquilo. Você escolheu alguém que você não gostava, um estranho, um hostil. Você não tinha compatibilidade de espaço. Uma coisa, a gente banaliza morar junto. Casar é muito engenhoso. É difícil casar. Não é a mesma coisa que namorar. É dividir a rotina, é dividir o pensamento, é dividir as contas, é dividir as aflições. Você precisa querer falar e achar o momento certo para falar. Uhum. É uma equação complicadíssima. Não avisam isso para as pessoas. E as pessoas saem casando apenas para ter uma companhia. Acabam tendo um inferno ao seu lado. Porque elas não têm nem uma compaixão pelo defeito do outro. Uhum. Eu acho, né, Carpinejar, o amor faz tu aceitar o outro como ele é, né? Quando tu quer mudar o outro, é amor, né? Pode ser qualquer palavra.
Mas assim, você nem sabe quem você escolheu, porque você apenas quis ter uma companhia. E isso é perigoso, ter uma companhia. Você não gosta de si, não gosta da sua solidão, não gosta de ficar sozinho, queria ter uma companhia. Não aguenta aquela companhia nem durante um dia, nem durante o final de semana. Mas tem pessoas que têm medo de ficar sozinhas. Vai escolher sempre errado. O melhor amigo na solidão, o melhor amigo meu é eu mesmo, né? Quem não consegue si próprio. Quero agradecer. Qual que é a exigência que você deve fazer? Você tem que ter exigência para começar um relacionamento. A exigência é que a pessoa seja melhor do que a minha solidão. Se tu não tem solidão, tu vai aceitar qualquer traste. Mas eu penso assim que a gente tem ainda uma influência da questão social e muito forte religiosa, porque tu começa amando, né? Eu queria ver contigo o que tu pensa sobre isso, Fabrício, assim. Tu começa amando, aí tu vai fazer um juramento de amor num altar que diz que tu tem que amar pro resto da vida. Diante de todo mundo. E aí, quando tu se dá conta, tu tá no invólucro disso. O teu amor é verdadeiro, mas tu faz o juramento para todo mundo. O que tu pensa sobre isso? Já começa errado quando você usa resto da vida. A tua vida já se torna um resto. Resto não é bom. Resto é frio. Sim. As pessoas, elas não entram com sinceridade numa relação. Elas não acreditam que é para toda a vida. Elas não acreditam. Elas não entram para toda a vida. É uma mentira. As pessoas não querem toda a vida. Tu quer dizer que as pessoas fazem um pacto com consentimento no social? É uma mentira educada. É uma mentira social. Infelizmente, é uma mentira social. Você sabe que está fazendo aquilo para agradar. Não está fazendo aquilo como honra. Não existe mais honra. Princípio. O amor se faz com caráter. Caráter é dar a palavra, empenhar a palavra, e você pode perder tudo na vida, mas não perde a palavra. Hoje as pessoas fazem questão de perder primeiro a palavra. Pois não mas tem palavra. Por isso que eu reforço que o amor está na palavra, está no olhar, o amor tá na palavra. O amor é a palavra. É a palavra. Só se você não tem palavra, você não tem como amar. O compromisso é a palavra. O compromisso é a palavra. Se você diz que eu vou amar por toda a vida, na saúde e na doença, né? No Instagram e no Facebook, você poderia honrar a palavra, mas não, você não quer honrar a palavra. Você quer... Assim, o voto do casamento deveria ser assim: eu juro ser fiel até a minha alegria durar. É isso aí. Infelizmente é isso. E tu acha que está sendo uma prova de fogo o confinamento, então, para esse juramento e para essa continuidade das relações? Mas as pessoas, elas não pensam, elas estão num relacionamento errado, dentro do confinamento, estão assustadas, tristes, apavoradas, e sabe o que elas vão fazer? Vão se separar. Para casar de novo! Para aguentar o confinamento. Para aguentar o confinamento. Aí vou pensar, eu apenas escolhi a pessoa errada. Eu preciso escolher a pessoa certa para o próximo confinamento. Mas da onde? Você não consegue ficar sozinho, somente isso. Então, para ti, tu pensa que amor é uma construção, porque o caráter tu também constrói, né? O amor é um terceiro elemento. Você precisa cuidar de si, cuidar do outro e cuidar do amor. O amor é como se fosse um filho. Ele só vai parecer com você e com quem você ama pela convivência. Eu acho muito bonito filho adotado, porque no filho adotado, o filho adotivo,
É o pai e a mãe que parecem com o filho. Eles vão se parecendo cada vez mais com o filho. Não é criança que se parece com os pais. São os pais que passam a se parecer com os filhos. E é um pouco disso. O amor vai começando a se, sabe, a se parecer. Se moldando. Ou eu diria assim, né, Carpinejar? No amor, tu não precisa tomar Viagra, né? Vai ao natural. Não, hoje todo mundo está tomando Viagra. É impressionante. As pessoas são inseguras. As pessoas, elas não querem o prazer de falhar. É um grande prazer falhar. Assim, ó, quando você falha... uma brochada. Quando você falha, você está dizendo que você não é uma máquina, que você é emocional, que você é verdadeiro. Homem que não falha é hipócrita. Não, quando tu falha, o amor, amorzinho, vamos de novo. Quando não é amor, não, da vaia, né? Tu leva a vaia. Quem falha não está fazendo performance. Quem falha tem autocrítica, tem leveza, sabe sair de uma situação, vai brincar, vai tirar sarro de si. Não, o meu medo é aquela pessoa que não quer falhar, aquela pessoa que toma medicação indevida e quer mostrar uma imagem que não é fidedigna, que não é real. E a relação sexual não é uma ginástica, não é um automatismo, né? Que história é essa, fracassar, né? Quando já tem um elo, uma ligação, né? Mas tem pessoas que apenas se relacionam e se envolvem com o espelho. Por isso que é tão importante, às vezes, fazer amor no escuro. Não tem como olhar o espelho. É verdade. Olha só, a Solange Boff está dizendo o seguinte: saudações coloradas, Fabrício Carpinejar. A Silvana Piroli, colegas da Secretaria Municipal da Educação, a Rúbia Magaldi, a sensibilidade do Carpinejar é um show. A Marta Pulita, Dr. Fruete, concordo com as palavras de Freud quando diz: no instinto do amor há, de certo modo, um instinto de morte. E temos aqui também a Rose Gomes: paixão é cega, amor abre todos os sentidos. Enfim, nós temos aqui muitas contribuições, acho que sai até um novo livro, viu, Carpinejar, com a live de hoje. Não, chega de livro, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, porque você escreve um livro e depois escreve um outro livro para falar sobre o livro. É verdade. Olha, quero também contar uma novidade aqui. Falar um pouquinho da Fundação Marco Polo, tá? Que vai estar lançando, a partir do dia 9 de julho, uma série de lives. E está saindo um projeto maravilhoso, junto com o Carpinejar, Fundação Marco Polo. Tu já quer adiantar alguma coisa, Carpinejar, ou tu queres aguardar? Eu não sei se eu posso. Olha, pessoal, então eu estou adiantando aqui um projeto maravilhoso que a Fundação Marco Polo vai estar lançando na semana do dia 9 de julho, quinta-feira, então, às 20 horas. Então, eu estou convidando também as pessoas a assistir. Vai ter Carpinejar e vai ter um projeto belíssimo que vai estar envolvendo a obra, né, do Carpinejar, Colo, por favor, e vai ter uma homenagem belíssima aos médicos que estão na linha de frente nos nossos hospitais aqui de Caxias, uma homenagem aos professores. Eu estou muito emocionada com este projeto, mas nós vamos deixar para a Fundação Marco Polo e Carpinejar contar essa história toda que vem pela frente.
Essa live está muito boa, mas nós já estamos chegando à marca de 1h20, e as nossas lives geralmente é de 1h, 1h15. Eu vou liberar já para o fechamento dos nossos participantes, mas também quero fazer um anúncio neste momento, né, que a Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul está lançando hoje um grande projeto também, que são os referenciais, o referencial curricular essencial. Então, um material elaborado pelos professores da Rede Municipal de Caxias do Sul, um material todo alinhado à Base Nacional Curricular e ao documento orientador curricular de Caxias do Sul. Então, amanhã, às 10 horas, já vai estar no portal este documento, que vai ser de grande valia para todos os nossos professores e que prevê um olhar ressignificado do currículo. Então, queria também apresentar, contar essa novidade para todos vocês. E a Secretaria Municipal da Educação, em meu nome, sou a professora Flávia Vergani, estou secretária da Educação, agradecer a presença de todos. Eu vou agora abrir um espaço para que cada convidado faça a sua fala de fechamento e agradecer imensamente a presença de todos vocês. Obrigada de coração, Fabrício Carpinejar, por me receber, por me atender e estar aqui conosco. E aos nossos convidados queridos também, o meu agradecimento e o meu muito obrigada. Então, eu vou deixar agora o fechamento para que vocês façam as falas finais. Quem é que começa? Eu sei que o professor Jaime gosta sempre de fazer o fechamento assim, né? Eu queria agradecer essa interlocução privilegiada com vocês, secretário, todos os envolvidos, todos os professores, todos que cuidam do coração e da mente, e por incentivar o pensamento nesta noite. É isso que eu acho que a gente faz, né? Incentivar o pensamento, despertar essa vontade de saber um pouco mais e se duvidar mais. Muito obrigado aí pelo carinho. Também eu queria agradecer, né, a oportunidade até de te ouvir, Carpinejar, que também é o coloradaço, né? E dizer assim que o amor é uma energia que liga, né? Então, ou tu tem essa capacidade de ligar, ou tu vai ficar sofrendo. Então, eu diria que o amor é difícil da gente definir, a gente define para cá e para lá, mas ele é uma energia que faz grudar, que faz estar perto, que gera tesão, que gera imaginação. Então, ela é uma energia do bem, né? Então, eu queria agradecer essa oportunidade, conhecer por live, né? Não dá para a gente conhecer pessoalmente. Não, né? Ainda não. Então, boa noite, obrigado pela oportunidade. Eu queria agradecer também as tuas palavras, Fabrício. A gente aprendeu bastante contigo, a tua sinceridade, que tu trouxe de uma maneira muito verdadeira, muito íntegra, né? E dizer que foi um prazer te conhecer. E, na minha opinião, eu acho que a gente vê o amor como uma construção mesmo, e que não é uma obra acabada, né? E que nós precisamos todo dia buscar ele enquanto essência de vida, porque ele teria que ser o pilar de sustentação da gente, porque sem amor, ainda mais nesse momento que a gente está sem chão e confinado, a gente não existe, a gente pode correr o risco de se aniquilar, de desaparecer. Então, a gente tem que perdurar na busca dele. E amar também é, na minha opinião, por exemplo, tu ir lá doar sangue sabendo que depois tu recebe a notícia de que uma pessoa foi salva. É um amor, esse amor universal que a gente tem que pensar também, o amor da caridade, né?
Perfeito. Sabe que quero agradecer, né, a secretária da Educação que organizou este programa, que já está na quarta edição, né? Agradecer aos meus colegas de sempre e hoje, de maneira especial, ao Carpinejar, né? Que foi um grande prazer de te ouvir novamente, né? Não só por escrito, mas ao vivo, assim, fica muito mais interessante. Muito, muito obrigado. E boa noite, né? Boa noite, pessoal. Obrigada, obrigada. Depois eu converso com vocês. Obrigada, Carpinejar. Até. Tchau, tchau. Tchau. Vamos fechar?